Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu me chamo Bruno, sou o novo professor de matemática de vocês. Então, a partir de agora, nós vamos ter aulas não presenciais, mas por meio de vídeo. E hoje vamos estar dando continuidade ao que vocês vêm estudando na escola de vocês. E como eu comecei agora com vocês, então a gente vai peguei os diários, vi as aulas que vocês terão daqui para frente. Então hoje nós vamos estudar o Teorema de Pitágoras. Não sei se vocês já chegaram a ver, não sei se vocês já chegaram a estudar, mas nós vamos, a partir de hoje, vamos pegar de Teorema de Pitágoras em diante. Hoje nós vamos explanar um pouco o conteúdo, os conceitos, tá? E hoje a aula de hoje é referente ao dia 30 de março, tá? Dia 30 de março, nós teremos 2 tempos de aula, que vocês, no caso, são o 8º ano, tá bom? Então, vamos lá. Eu já me apresentei, né? Sou o professor Bruno e a disciplina é matemática, tá bom? Então, gostaria de pedir também a vocês que estou gravando, né? Aulas com a minha gravação, aparece a minha imagem e aparece também os slides. Vai ter momentos que eu vou utilizar quadro branco, daí eu vou fazer já outro tipo de filmagem, tá bom? Então nós vamos utilizar este meio para gravar, tá bom? Então vamos lá, vamos dar prosseguimento na aula. Bom, vamos lá. Vocês podem acompanhar aí a partir do momento onde diz Teorema de Pitágoras, tá? Eu vou encontrar ela na página... Deixa eu encontrar aqui. Na página de vocês. Vai estar no livro de vocês, na verdade. Eu acho que vocês vão encontrar na página 102, tá? Onde está escrito Teorema de Pitágoras. Então vamos analisar um pouco, vamos estudar um pouco, explanar esse conteúdo. Depois eu vou mandar para vocês aulas explicando algumas coisas que precisam ser ditas aqui no quadro, tá? E depois a gente vai ver alguns exercícios resolvidos e também vou pedir para vocês me mandarem as atividades que forem sobre este tema, tá? Então, basicamente, a aula de hoje é sobre isso. A gente vai explanar o Teorema de Pitágoras, resolver alguns exercícios, porque não é tão simples assim. A gente vai resolver alguns exercícios, tá? E depois a gente vai... vocês vão me entregar as atividades, tá? Então tá, vamos lá. Aí no livro de vocês, também, para vocês acompanharem, vocês podem fazer a leitura deste tema, tá? Então vai dizer assim, mas basicamente, eu não coloquei da mesma forma que está no livro, mas é simplesmente para vocês poderem entender, tá bom? Aí eu vou ficar rodando aqui com o vídeo, tá? Com a minha imagem, tá bom? Só para poder acompanhar aqui. Então vamos lá. Vamos estudar um pouco sobre o Teorema de Pitágoras. Vamos lá. Esse conteúdo aqui, ele vai estar no livro de vocês, tá? Então peguei só uma parte dele para poder explicar. Um arquiteto está planejando uma piscina com uma superfície em forma de um triângulo, ou seja, o triângulo da piscina é o que está em azul. Os lados dessa piscina medirão 3 metros, ou seja, vocês podem ver que o lado à esquerda é o que mede 3 metros, né? 4 metros e 5 metros. Ok. Em cada um dos lados de sua borda haverá uma região quadrada, coberta por grandes pisos, também quadrados. Então vocês podem observar que nas bordas de cada lado vão ter vários quadradinhos, né? E todos eles são no formato dos lados, ou seja, o que tem 3 metros, o lado que tem 3 metros, tem 9 quadradinhos. Por quê? Porque ele é o quadrado. Então, o quadrado é a mesma coisa que um número multiplicado por ele mesmo. Então, vai ter 9 quadradinhos por quê? Porque é 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, que é 9. Da mesma forma, o 4. O 4, que é a parte que está embaixo, vocês podem ver, ó. Vou utilizar aqui o lápis. Essa parte que está aqui
ela é 4 vezes 4, ou seja, é uma área de 4 metros quadrados. Isso é a mesma coisa que 4 ao quadrado, ou também é a mesma coisa que 4 vezes 4. E essa área maior aqui, ela é o lado maior, então que mede 5. E na verdade ela é 5 vezes 5, ou seja, 5 vezes 5 é 25. E se vocês contarem quantos quadradinhos tem aí, vocês vão ver exatamente que tem 25 quadradinhos. E o que isso quer dizer? Nessas regiões haverá cadeiras para tomar sol e relaxar. Ou seja, ele criou 3 áreas para colocar as cadeiras para pessoas tomarem sol. O restante da região será coberto por grama. Veja o esquema desse projeto. Coisa aqui. Onde é que tá? Tá aqui. Ok. Deixa eu ver, voltar. Ok. O que vocês podem perceber? O que eu escrevi aqui, nesse quadradinho aqui, vou mostrar aqui. A área maior, ou seja, a que tem 5 metros quadrados, ela é formada por 25 pisos, não é? Se vocês forem contar quantos quadradinhos tem aí, vocês vão ver que tem 25. Corresponde à soma das áreas das outras duas regiões quadradas, ou seja, ela é igual a essa área somada com essa área. O que isso significa? O que isso quer dizer? Quer dizer que esse triângulo é um ângulo retângulo. Por quê? Porque se você pegar duas áreas e elevar elas ao quadrado, você vai ter igual valor da área maior também elevado ao quadrado. Quer ver? Conta aí. 9 quadradinhos que tem aqui, mais 4 vezes 4, quanto é? 16. 9 mais 16, quanto é que é? Calculem aí. 9 mais 16 é 25. Ou seja, o valor da área maior é igual à soma da área menor das duas áreas menores. Ou seja, se você pegar essas duas áreas aqui e somar, vai dar igual ao valor da área maior, tá bom? Isso aqui é só para vocês verem que como a gente percebe que um triângulo é retângulo. Quando a área maior ela corresponde à soma das duas outras regiões quadradas. Ou seja, se você pegar o 3, elevar ao quadrado e somar com 4 ao quadrado, vai ser igual a 25, ou seja, a 5 ao quadrado, tá bom? Vamos continuar. Aqui, com base nesse conhecimento, os antigos usavam esse tipo de esquadro em construções quando se desejava obter lados perpendiculares. Outro caso do triângulo retângulo é que ele possui um lado perpendicular. Professor, o que é perpendicular? É isso daqui, ó. Vou mostrar para vocês. É um ângulo que forma 90 graus, ou seja, a altura ela é totalmente perpendicular à base, porque ela forma um ângulo de 90 graus. Se vocês perceberem, os ângulos de 90 graus eles são encontrados em praticamente tudo. Se você pegar a quina de uma parede, se você pegar o lado de uma parede, qualquer parte de uma parede, você vai ver que ela forma um ângulo de 90 graus, justamente para formar uma sala, para formar objetos retangulares, objetos quadrados. Então, ela é muito útil na nossa vida. A gente percebe também que os esquadros de antigamente, para fazerem determinadas coisas, como as pirâmides, eram feitas com essa mesma base, com 3 lados, ou seja, vamos ver aqui. Ó, um tinha 3, o outro tinha 4, fiz ao contrário aqui. Para vocês verem que eu estou me habituando também ao programa. E um que tinha 5, bem aqui, tá bom? Com esses 3 lados,
sempre você teria um triângulo retângulo, ou seja, com um ângulo reto. Isso era utilizado basicamente nas construções das casas, construções de edifícios. E hoje, como a gente está falando de esquadro, né, eu trouxe para vocês alguns exemplos de artifícios utilizados no dia a dia. Por exemplo, esse daqui, ó. Opa, saí aqui sem querer. Vamos voltar. Por exemplo, esse aqui, ó, é um esquadro utilizado hoje em dia. Ele é... Opa, volta aqui. Ok. Esse esquadro ele é utilizado hoje em dia na construção civil, para você medir uma coluna, para você ver se uma parede está certa, porque se vocês forem perceber, se vocês pesquisarem a Torre de Pisa, a Torre de Pisa ela é inclinada, ela não é totalmente reta. Então, hoje em dia, se não houvessem esse material que os antigos descobriram, não teria edifício certo. Tudo seria torto, ou seria muito assim, ou seria meio leve. E se a gente vê que uma construção está com a parede torta, ela vai o quê? Vai cair. Se uma coluna está torta, ela vai quebrar. Então é basicamente muito útil a utilização dos esquadros que eles tinham antigamente e que evoluíram para esses de hoje em dia. Esse material aqui, ele é utilizado em sala de aula, principalmente para vocês fazerem figuras quadradas, figuras retangulares. E se vocês olharem, ó, ele também possui um lado reto, ou seja, esse ângulo aqui é um ângulo reto, que corresponde a 90 graus, tá bom? E é utilizado não só na escola, mas também em vários outros lugares a gente percebe esse tipo de objeto, né? Então, é bastante útil o Teorema de Pitágoras, porque ele nos dá a possibilidade de fazer construções de edifícios, de casas, até de fazer figuras geométricas planas, ou seja, que tenha ângulos retos. O próximo. Tá. Ao longo da história, muitos outros matemáticos de diferentes regiões dedicavam-se ao estudo dessas relações entre os lados de um triângulo retângulo. Alguns gregos, que eram discípulos do matemático e filósofo Pitágoras, tá para vocês verem, pessoal, que Pitágoras, Teorema de Pitágoras não é ao acaso. Ele foi dado a um homem que teve esses estudos e que descobriu que se fazendo uso de lados que sejam perpendiculares ou que sejam referentes ao conjunto dos números que podem utilizar a esses valores, foi-se que se desenvolveu esse trabalho. Então tá, ele viveu por volta de 570 a 495 anos antes de Cristo, então ele é bem velhinho, e já se tinha esse conhecimento há muito tempo, né? E participavam desse estudo e conseguiram provar uma relação muito importante com as medidas dos lados de um triângulo retângulo. E ficou conhecido como Teorema de Pitágoras. Por quê? Porque foi o nome dado à pessoa que desenvolveu todo esse teorema, as possibilidades de números que podem ser utilizadas, tá? Tá, aqui tá as regras, né, para se fazer um triângulo retângulo. Se um triângulo é retângulo, então ele tem um ângulo de reto, né, de 90 graus, ou seja, então todo triângulo retângulo ele tem um ângulo de 90 graus, tá? E ele é geralmente na base. O lado maior do triângulo retângulo ele é chamado de hipotenusa. Vamos ver aqui. Vamos voltar aqui. Não, a gente está indo para frente, eu quero voltar para trás.
aqui. Vamos subir, pegar a pintura. Esse lado maior aqui, ele é chamado de hipotenusa, tá? Não sei por que deram esse nome a ele, mas sempre o lado maior do triângulo ele é chamado de hipotenusa. Vocês sabem que é lado, né? Aqui, ó. Aqui temos um lado, aqui temos outro lado e aqui temos outro lado. Bom, deixa eu apagar aqui, fechar, vamos adiante. Outro quesito aqui. O lado maior do triângulo retângulo é chamado de hipotenusa e é oposto ao ângulo reto. Outra situação. Nunca vai para frente, eu não sei porquê. Aqui, ó. O lápis. A hipotenusa, ela sempre é oposta ao ângulo reto. Então, se o ângulo reto está em um lado, o que está oposto a ela é a hipotenusa, tá? Então, a hipotenusa e o ângulo reto sempre estão em lados opostos. Para vocês, isso pode facilitar na identificação de qual é a hipotenusa e qual é o ângulo reto, tá? Para vocês não se confundirem. Vem para cá. Não, volto para cá, para cá. Os outros dois lados que formam o ângulo reto são chamados de catetos. Então são esses aqui, pessoal. Esses dois lados aqui, ó, são chamados de catetos. Então, essa daqui é a hipotenusa e esses dois aqui são os catetos, tá bom? É só o nome dado aos lados. Existe a hipotenusa e existe também os dois catetos. É bem importante vocês gravarem, tá? Então é basicamente isso. Um triângulo retângulo é formado por essas peças, esses lados. Tá. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Como a gente viu no exemplo da piscina, né? Se eu pegar o lado que tem maior, deixa eu marcar aqui. O lado maior, que ou seja, essa daqui é a hipotenusa. Por que ela é hipotenusa? Porque ela está do outro lado do ângulo reto, tá bom? Ela está oposta ao ângulo reto. Ó. Tá vendo que o ângulo reto está aqui? O que está oposto a ela, ó, é a hipotenusa, tá bom? Opa, não está querendo sair. E se vocês pegarem um lado e multiplicar ele por ele mesmo, né, que vai dar o seu quadrado, vai ficar basicamente assim, ó. 5 vezes 5. E você vai ter um quadradinho idêntico ao que você tinha no exemplo da piscina. Aí aqui dentro, ó, você vai ter 25 de área, ou seja, se você pegar o quadrado da hipotenusa, ou seja, a sua hipotenusa tem 5 de lado. Se você botar ela no quadrado, você vai ter 25. Ela é igual à soma dos outros dois catetos, ou seja, se você pegar esse catetozinho, isso aqui não ficou quadrado, tá? Desculpa. Mas eu vou deixar assim mesmo, vocês sabem que é quadrado. Se vocês pegarem 3 vezes 3, que vai dar 9, e pegarem 4 vezes 4, que vai dar 16, a soma deles é igual ao quadrado da hipotenusa, tá? Se vocês verem, pessoal, bem pequenininho tá escrito aí, ó. Tá aí 5 ao quadrado, que é a mesma coisa que 5 vezes 5, né? É igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é igual, né? A mesma coisa que eu falei aqui em cima. O quadrado da hipotenusa. Qual é a hipotenusa? Qual é a hipotenusa? Meu Deus, eu não sei falar hipotenusa. Qual é a hipotenusa? É 5. Qual é o quadrado dela? 5 ao quadrado. Beleza. É igual, ou seja, é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, tem um cateto que é 3 e tem um cateto que é 4. Aí vocês elevam os dois ao quadrado, tá bom? E vai dar o quê? Quanto é que é 5 ao quadrado?
O que é 5 ao quadrado? É a mesma coisa que 5 vezes 5. Aí vocês colocam lá 25. Isso aí eu tô lendo, pessoal, é bem aqui, ó. Então acompanha aí. É igual a quanto é que é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, que é 9. E quanto é que é 4 ao quadrado? 4 ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 4, tá bom? Aí beleza, você já multiplicou, fez a sua tabuada, né? Você decorou a tabuada, você vai entender muito bem. Então você vai somar o 25, né? Não tem com quem somar, vai ficar 25 igual a 9 mais 16. E quanto é que é 9 mais 16? É igual a 25. Aí fica 25 igual a 25. Isso prova que o quadrado da hipotenusa, ou seja, 5 ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, a soma de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, isso é verdade, ou seja, quando você tem 3 valores e você quer saber se é um triângulo retângulo, você tem que colocar assim, ó. Você tem que colocar o valor da hipotenusa, ou seja, o maior lado, igual a ele, coloque ele ao quadrado, e os demais você também vai colocar ao quadrado, tá bom? Pessoal, eu vou passar depois alguns exercícios resolvidos aqui no quadro, tá? Porque é muito complicado fazer algum exercício resolvido aqui pelo vídeo. Então eu vou mandar esses vídeos para vocês com os exemplos feitos aqui no quadro. Aqui no vídeo é basicamente para a gente compreender o que é basicamente um teorema de Pitágoras, explicando exemplos, explicando as teorias, tá bom? Na prática, a gente vai ver aqui no quadro. Então, eu vou mandar 2 tipos de vídeos para vocês. A videoaula explicando os conteúdos e depois eu vou utilizar o quadro que está aqui atrás, tá? Para resolver alguns exercícios. Então, vamos continuar. Próximo. Esta relação, estou lendo aqui, tá, pessoal? Essa relação mostrada pelo teorema não vale apenas para o triângulo de lados 3, 4 e 5, mas para qualquer outro triângulo retângulo. Assim, podemos generalizar da seguinte forma. O que a gente fez aqui? A gente pegou, em vez de colocar 3, 4 e 5, a gente colocou A, B e C, ou seja, porque vale para qualquer outro valor de triângulo retângulo. Então tá, no triângulo retângulo temos a medida da hipotenusa, que é o A. Vocês podem ver, já sabem identificar qual é a hipotenusa, né? É o lado maior e é o lado também que está oposto ao ângulo reto, tá bom? Medidas dos catetos B e C, que é a altura e a base. Aplicamos o teorema, temos A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Não se preocupe. Daqui para frente vocês vão ver muito isso. Vocês vão estudar até exaustão esse tipo de fórmula. Vai ser sempre assim. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa é a fórmula, pessoal, que daqui a 20 anos vocês vão lembrar. Essa aí a do fórmula de Bhaskara. Mas a fórmula de Bhaskara vocês ainda vão ver mais na frente. Mas essa fórmula do teorema de Pitágoras, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, vocês vão ver muito. Ensino médio, no 9º ano, na faculdade, em qualquer lugar que vocês forem, essa fórmula vocês vão precisar. Então decorem ela, tá? Aprendam ela da melhor forma que vocês fica cantando na cabeça, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, A ao quadrado é igual, tá bom? Então não esqueçam essa forma. Vamos prosseguir. Deixa eu movimentar minha câmera aqui. Então tá. De forma prática, podemos aplicá-lo
em situações onde não conhecemos a medida de apenas um dos lados do triângulo, ou seja, a gente também pode descobrir qual é a medida de um dos lados sem a gente ter. Se a gente tiver a medida de dois lados, por exemplo, no exemplo, para determinar a medida de x, aplicamos o teorema. A gente tem um lado que mede 5, a gente tem um lado que mede 12 e a gente tem um lado que mede quanto? X. X, qual é a medida de x? O x ele é utilizado para representar um número que a gente ainda não conhece, tá? Então, beleza. A partir disso, a gente joga tudo isso na fórmula. Então, tá. Na nossa fórmula vai ter o quê? Vai ter, que no caso é essa daqui, tá, pessoal? X ao quadrado, por que x ao quadrado? Vocês lembram que o número que está oposto ao ângulo reto é a hipotenusa? Ó, tá vendo? Então, o x, ele vai na frente, ou seja, o x ele é como se fosse o número grande, o número maior. Então, a hipotenusa ela é sempre maior. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Ou seja, x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Daí, pessoal, depois que vocês fizerem essa parte, se torna muito mais simples, porque vocês precisam resolver. E resolver é a parte mais fácil, tá? Então, quanto é que é... Tá, a gente está bem aqui, pessoal. Eu passei um traço bem em cima de onde a gente está. E quanto é que é 5 ao quadrado? Tá, x ao quadrado continua, né? Porque não tem como tirar o quadrado de um número que a gente não conhece. Então, fica x ao quadrado. Voltou, voltou. É igual a 5 ao quadrado. Quanto é que é 5 ao quadrado? 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5. Um número quadrado é a mesma coisa que esse número multiplicado por ele mesmo. Então, 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5. E quanto é 5 vezes 5? Vocês estudaram tabuada, isso aí é coisa de quinta série. 5 vezes 5 é igual a 25. Então, está aqui embaixo, 25. Voltou, voltou. E quanto é que é 12 ao quadrado, pessoal? 12 ao quadrado é a mesma coisa que 12 vezes 12. E quanto é que é 12 vezes 12? É 144. Será, professor? Eu vou tirar a prova aqui. Então tá, tire aí a prova. Multiplica aí 12 vezes 12. Vou esperar aqui. Estou esperando você fazer aí. Você está me olhando, mas é para você fazer aí. Já? Deu 144? Tá certo? Então, ok. Beleza, aí o que você vai fazer? Repetir o x ao quadrado, né? Porque ele não tem como calcular. Repetir o sinal de igualdade bem aqui. E somar 25 com 144. Você sabe somar, né? Então, 25 mais 144 é 169. Professor, aí ficou assim. Deixa eu tirar tudo isso aqui. Professor, aí ficou assim. X, nesse último aqui, ó. Vou tirar... Não, voltar. Ó, aí ficou uma equação de segundo grau, tá? Aí no terceiro passo ficou, ó, basta extrair a raiz quadrada. Porque quando você tem um número x ao quadrado, você quer deixar o x sozinho. E quando o quadrado passa para o outro lado, ele vai passar como raiz. Como assim? Olha, você tem um x ao quadrado aqui, né? Você vai passar esse quadrado para o outro lado da igualdade. E ele vai passar assim, na raiz quadrada, tá? Vocês estão vendo que o x agora está sozinho? Por quê? Porque quando o número elevado ao quadrado passa para outro membro, ou seja, ele passa para o outro lado da igualdade, ele passa em raiz, ou seja, ele passa em raiz quadrada, tá bom? O inverso também ocorre. Quando você tem, vou riscar aqui na tela mesmo, tá? Quando você tem, por exemplo, x
ao quadrado e você quer passar para o outro lado da igualdade, ele vai passar como raiz quadrada. E quando você tem, por exemplo, a raiz quadrada de x é igual, você quer passar para outro membro, aí você vai ficar com x ao quadrado. Mesma coisa que ocorre com um lado, ocorre com o outro também. Tá bom? Por isso que ficou assim, ó. X é igual a raiz quadrada de 169. Por quê? Porque o que estava elevado passou como raiz. Então, o contrário da potenciação, do número expoente, é a radiciação. Então, você tem potenciação e você tem radiciação. Se você tem um no lado e você quer passar para o outro lado, você tem que passar o inverso. Então, se você tem x ao quadrado e quer deixar o x sozinho, você passa esse número elevado para o outro lado. Só que ele não vai passar para o outro lado da mesma forma, ele vai passar em forma de raiz, tá? Daí, qual é a raiz quadrada de 169? Se você pegar na calculadora de vocês, aí vocês vão colocar lá. Abrir calculadora, aí vocês vão pegar e colocar raiz quadrada e vão botar 169. Lá vai dar 13. Por quê? Porque é a mesma coisa que eu estava explicando para vocês. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Se você tem um número e quer tirar a raiz quadrada, você tem que procurar que número que multiplicado por ele duas vezes vai dar esse número que está dentro da raiz. Entendeu? Por exemplo, raiz quadrada de 169, aqui, ó, é 13. Por quê? Porque 13 vezes 13 é igual a 169. Então, quando você quer procurar uma raiz quadrada, você tem que pensar que número multiplicado por ele mesmo duas vezes vai dar esse 169, tá? Então, não tem como você fazer raiz quadrada sem pensar no seu valor inicial. Eu vou passar mais tarde, pessoal, eu vou dar uma aula para vocês, aqui no quadro também, sobre raiz quadrada. Eu vou passar as principais raízes quadradas que existem e vocês vão memorizar elas, decorar elas, tá? Para vocês não ficarem perdidos nas próximas aulas, tá? Porque conhecer raiz quadrada, conhecer valores potenciação e principalmente a equação do segundo grau é importante. Então vamos lá. Não tem mais, é isso. Então tá, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o que é um teorema de Pitágoras, sobre como identificar os lados, qual é a hipotenusa, qual é o cateto, identificar se ele possui um ângulo reto, tá? E também fazer as equações. Você montar a equação, fazer tudo que você precisa em um triângulo retângulo, tá bom? Então, forte abraço para vocês, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!